Olá galera, beleza? Você que está agora recebendo a notificação no YouTube, você que está de frente para sua telinha, aí no sofá de sua residência, recebendo esse início de programação Educa PE, estou aqui para dizer para você, seja bem-vindo a mais essa tarde de aprendizagem. Eu sou o professor Valtinho Pessoa e estou aqui, galera, falando para você, estudante da primeira série do ensino médio, nessa tarde maravilhosa. E hoje o tema é massa, galera, o tema é show de bola. E você diz assim, professor, volta para que essa máscara aí? Então, galerinha, eu queria dizer para você que está nas escolas, no presencial também, não esquece tua máscara o tempo todo com ela, galera. Proteja-se e proteja aos seus também, beleza? Tamo junto? A pandemia não passou. Estamos num momento muito crítico e Tivotinho pede a você que, por gentileza, não esquece o teu equipamento de proteção. Tá massa? Agora, aqui no estúdio eu tenho espaço, tenho a proteção lá do pessoal de Libras, tá ali também protegido com a máscara dele. Eu vou tirar para que a comunicação fique mais livre para você. Beleza, galera? Tamo junto. Tio Valtinho chegou aqui hoje com uma proposta massa para você, onde vamos falar sobre razões trigonométricas. Aninha, coloca a tela geral, por gentileza, para Tio Valtinho. Isso. Põe na tela, Aninha, o slide. E aí eu tenho o seguinte, galera. Se você quer acompanhar Tio Valtinho pelo YouTube, tá aí, ó, www.youtube.com/valterpessoa ou no Instagram, manda para mim o print dessa aula, manda tua dúvida aqui para o @prof.valterpessoa, beleza? Tamo junto, galera. Vamos embora que a nossa aula hoje tem a seguinte expectativa de aprendizagem: reconhecer as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo e utilizá-las para resolver problemas. Então, a gente tem um tema muito bacana hoje, um tema show de bola, que eu peço a tua atenção e concentração nesse tempo restante de aula que nós temos. Olha só, galera. Primeiro, o que são razões trigonométricas? A gente sabe que na matemática, razão é a ideia, a divisão, a comparação que a gente pode fazer entre dois números ou duas grandezas, beleza? Então, toda vez que eu quiser comparar duas grandezas, por exemplo, quando eu quero dividir... Joga para a câmera para mim, Aninha, por gentileza. Quando eu quero fazer a comparação entre distância percorrida e tempo, lá na física, essa divisão ΔS sobre ΔT é uma razão. É uma razão entre a grandeza espaço e tempo, beleza? Essa razão é o que a gente chama de velocidade. Ah, professor, quer dizer que velocidade é uma razão? Exato, velocidade é uma razão ou comparação entre a distância percorrida e o tempo, beleza? Assim como a densidade, galera. Densidade nada mais é do que a massa dividida pelo volume. Então, quando eu tenho a comparação entre duas grandezas, eu estou estabelecendo ali uma razão entre elas. Na trigonometria, existem divisões, existem comparações que são muito especiais. Aqui, nós vamos apresentar para você essas três razões trigonométricas, que são as três principais. Lógico, no ensino médio, lá na segunda série, você pode estudar também as inversas dessas razões. Mas nós temos três razões trigonométricas especiais, tá bom? Vou antecipar para você. A primeira delas se chama seno, a segunda se chama cosseno e a terceira se chama tangente, beleza? Então, vai na tela geral, Aninha, que eu quero apresentar para vocês as condições onde essas razões podem vir apresentadas. Observa bem. Razões trigonométricas são razões estabelecidas entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Olha aí, galera. Toda vez que você tem um triângulo com esse ângulozinho representado por esse quadradozinho pequeno e esse pontinho, você garante que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, beleza? Na frente desse ângulo, você vai chamar esse lado de hipotenusa. Hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo, beleza? Consequentemente, tu percebes que existem dois outros lados, esse aqui, ó, e esse aqui, que formam o ângulo de 90 graus. Logo, a gente chama esses dois lados de catetos, tá bom? Então, em um triângulo retângulo, eu vou considerar aqui, ó, um ângulo qualquer. Chamei esse ângulo aqui de alfa. Alfa é uma letra do alfabeto grego. E ângulos, geralmente, a gente representa, geralmente, tá bom? A nomenclatura oficial é assim. A gente representa através de uma das letras do alfabeto grego. Aqui, como é o primeiro ângulo, ângulo alfa.
Você percebe que na frente desse ângulo alfa, na frente dele, eu tenho um cateto, e aqui eu estou dizendo que esse cateto ele recebe um nome especial, é o cateto oposto. Então, cateto que está oposto ao ângulo alfa que eu estou considerando. Consequentemente, o outro cateto que está aqui, ó, embaixo, é um cateto que forma o ângulo, tu está percebendo? Ou cateto vizinho ao ângulo, ou seja, cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer vizinhança, está próximo, tá certo? Então eu tenho dois catetos, um que está de frente para o ângulo e o outro cateto que está formando o ângulo. Daí o nome de cateto oposto e cateto adjacente, beleza? Tranquilo? Observe que se eu inverter o ângulo, galera, eu teria uma outra abordagem, uma outra ideia, ou seja, o cateto oposto seria o cateto diferente e o adjacente também. Por exemplo, para você não ficar confuso aí, ó. Se eu considerar assim, esquece esse ângulo alfa daí, tá? Esquecendo esse ângulo alfa, se eu considerar aqui o ângulo beta, um ângulo, ficou legal ali. Então, oposto a ele, eu tenho esse cateto. Logo, em relação a beta, esse não seria mais o cateto adjacente, seria o cateto oposto. Tu percebeu? Então, o cateto será oposto ou adjacente, dependendo da posição do ângulo que a gente tem considerado na questão, tá? Então, observe. Em um triângulo retângulo, em um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos sempre vai resultar para a gente 90 graus, 180 graus. Olha, se eu tenho um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos sempre vai dar 180 graus. Como eu tenho aqui um triângulo retângulo sendo considerado, então um dos ângulos eu já sei que vale 90. Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar esse 90 aqui, galera, e passar para o segundo membro, eu tenho assim, ó, alfa mais beta vai ser 180 menos 90 graus. Olha, alfa mais beta será igual a 90 graus. Opa! Sempre em um triângulo retângulo, esses dois ângulos somados terá a medida de 90 graus. Ou seja, quando isso acontecer, galera, dois ângulos somados, o resultado da soma dá 90 graus, eu digo que esses ângulos são complementares, tá bom? Então, o ângulo alfa e o ângulo beta são complementares, beleza? Tranquilo? Então, o que são ângulos complementares? São ângulos que somados resultam 90 graus. Vamos continuar. Então, eu sei que no triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus e os outros dois complementares. Exato, um mede 90, é o ângulo que está lá na base desse triângulo retângulo. E os outros dois somados têm que resultar 90 graus. Galera, na tela geral eu tenho o seguinte. A primeira razão trigonométrica que a gente apresenta é a razão seno. Ela é dada através da comparação entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Olha aqui, se eu estou considerando esse ângulo alfa, eu tenho um cateto oposto que está na frente do alfa e eu tenho aqui a hipotenusa. Então, galera, para a gente fazer o cálculo do seno desse ângulo alfa, basta você dividir a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa, beleza? E aí a gente tem, consequentemente, a razão trigonométrica chamada seno. Então, o que é o seno? É, na verdade, uma medida, é uma comparação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. No caso, o cateto oposto e a hipotenusa. Olha só, cosseno também é aqui a nossa segunda razão trigonométrica importante. Observe que se eu tenho aqui um ângulo alfa qualquer, na frente dele tem um cateto oposto e formando o ângulo eu tenho um cateto adjacente. Então, quando eu dividir o cateto adjacente, a medida dele, tá? Pela medida da hipotenusa, eu vou ter exatamente a razão trigonométrica que eu chamo de cosseno. Perfeito? Tranquilo? Então, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Já a terceira razão trigonométrica que a gente vai apresentar para vocês é chamada de tangente. Olha só, essa para mim é uma das mais importantes. Para mim, tá? As outras duas também são muito utilizadas. Mas para mim, essa daí é muito massa. Por que, professor, essa é muito massa? Porque a gente tem uma aplicabilidade dela muito grande no dia a dia. A tangente, na verdade, eu vou ter que comparar, galera, a medida do cateto oposto com a medida do cateto adjacente em relação ao ângulo que eu estou considerando, tá? Cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. E aí eu tenho o cálculo da tangente, beleza? Corta para mim, Aninha. Então, galera, seno, você já sabe, é comparar a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é você medir ou dividir o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E a tangente, você vai dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, beleza? Tranquilo? Você pode ter memorizado a tangente assim, ó. Tangente, tangente, gente, tangente, tangente, gente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E cantar assim, ó. Tangente, tangente, gente, tangente, tangente, gente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente, tangente, gente, tangente, tangente, gente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você vai para o carnaval do ano que vem cantando musiquinha de tangente. Então, galera, vem comigo agora que o tempo é ouro. Estamos aí já passado mais de 10 minutos. E eu tenho aqui o seguinte. Geralmente, ou melhor, os matemáticos se reuniram em certo momento e construíram uma tabela para apoiar nas contas ou nos cálculos. Ou seja, antecipadamente já existe o cálculo de senos, cossenos e tangentes de um monte de ângulos. E aqui, essa tabela trigonométrica, ela vai trazer para a gente esses valores com ângulos até 90 graus, beleza? Olha aqui como ficaria essa tabela. Essa tabela serve para consulta em boa parte das questões na sala de aula e também em provas de concursos vestibulares. Ou seja, uma questão que, por exemplo, traga a abordagem da tangente do ângulo 5 graus, ele não vai pedir para você qual é a tangente de 5 graus. Você não vai precisar decorar isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é quando eu tiver um problema, eu sei que a tangente de 5 graus é equivalente a 0,0875. Eu tenho que saber consultar a informação na tabela trigonométrica e não precisa decorar nada, tá bom? Assim como você também tem esse cálculo na tua calculadora. Abre o teu aplicativo do celular, a calculadora, bota a calculadora científica e aperta lá 5 e bota a tangente e você vai ver que o resultado é equivalente. É isso que está aí, tá? Então eu tenho o valor de seno, cossenos e tangentes sempre apresentados para a gente na tabela trigonométrica. Vai na tela geral, Aninha. A partir disso aí, a gente percebe que existem ângulos que são muito utilizados em questões chamados de ângulos notáveis. A partir dele, a gente pode construir todos os outros ângulos com senos, cossenos e tangentes, principalmente na segunda série do ensino médio, quando chegarmos ali a estudar a ideia de funções trigonométricas. Mas aqui a gente tem que se apropriar de senos, cossenos e tangentes desses três ângulos. A gente tem que ter em mente esses valores para boa parte das questões, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela apresentando senos e cossenos desses ângulos. Faz um print aí, guarda esse material para você que vai ser muito importante apresentado aqui em várias questões. Olha, o seno de 30, você vem aqui, ó. Quando quiser calcular o seno de 30, tu verifica que essa medida é meio ou 0,5. Essa medida é igual ao cosseno de 60. Olha, meio, ou seja, o seno de 30 e o cosseno de 60 são medidas iguais. Assim como, ó, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 30 também são medidas iguais. Percebeu? Dá uma olhadinha, que o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, ó. Ou seja, perceba que são todos iguais a raiz de 2 sobre 2, beleza? E aqui eu tenho embaixo o valor da tangente de cada ângulo. Walter, eu ouvi dizer que é possível fazer o cálculo da tangente dividindo o seno pelo cosseno. Verdade. Quando eu divido a medida do seno pelo cosseno, eu vou encontrar aqui a tangente. Observe como acontece isso aqui para o ângulo de 30 graus. Olha, então a tangente de 30 graus, eu vou calcular. Eu vou dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30 graus. Olha que legal, galera. Então, seno de 30, eu tenho aqui meio, olha só, meio. Vou colocar um pouquinho para cima aqui, tá? Vou melhorar aqui para a gente. Então, eu tenho o seno de 30 graus, meio, e o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Dividir frações, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 2 raiz de 3. Opa, cancela 2 com 2, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Eita, Walter, nem deu certo. Ô, gente, lembra de racionalizar? Racionaliza os denominadores. Eu tenho assim, ó, 1 raiz de 3, temos que multiplicar isso aqui por raiz de 3. Raiz de 3, olha que legal.
1 multiplicado por raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada do número 9, que dá 3. E aí, bate com a nossa conta de tangente. Você pode exercitar isso aí para os valores de 45 e de 60 graus também, beleza? Bora continuar. Tempo é ouro. Como eu disse para vocês, ó, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno de seu complemento. A gente provou isso aí na tabela, ó. O seno de um ângulo agudo, olha que legal, é igual ao cosseno de seu complemento. Estou apagando aqui a tela para mostrar para você, ó. O seno de um ângulo menor que 90 é igual ao cosseno do seu complemento. E aí a gente também tem o vice-versa, ó. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. E aí a gente tem essa informação muito massa. Por isso que o seno e cosseno de 45 são iguais, porque 45 tem complemento também 45 graus. Olha que legal. Aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu quero praticar com vocês aqui alguns momentos. Observe. Observe o triângulo retângulo e indique o valor do seno do ângulo considerado como alfa. Eu quero o seno do ângulo alfa. Está aqui o ângulo alfa e eu tenho que calcular, galera, o seno desse ângulo. Tu lembra que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Massa. Então observe, o ângulo está aqui. Qual é o cateto na frente dele? Muito bem, o cateto mede 9. Então o seno desse ângulo alfa vai ser 9 dividido por... Quem é a hipotenusa? Muito bem, 15. Ô, professor, não tem essa resposta aí no gabarito. É porque você precisa simplificar. E para simplificar aqui essa fração, você vai encontrar um fator comum que divida ambos os termos. Aqui tem o 3, né? 9 dividido por 3 e o 15 dividido por 3. Olha, 9 dividido por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Então eu sei que o seno do ângulo alfa é 3/5. Beleza? Tranquilo? Então, galera, diante disso, a gente vem aqui e marca a alternativa 3/5. Fácil? Bora para outra, sem perder tempo. Observe o triângulo retângulo e indique o valor do cosseno do ângulo alfa. O ângulo está aqui e eu quero calcular o cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha que legal. Quem é o cateto adjacente? Está aqui, é 12. Quem é a hipotenusa? Tá ali, é 15. Opa, que legal! Então quer dizer que o cosseno do ângulo alfa é 12 sobre 15. Mas eu tenho certeza que você já sabe o que fazer. Simplifica a fração, dividindo por 3 também, né? Vou dividir por 3 aqui, ó. E eu posso dizer que o cosseno de alfa será 12 por 3 dá 4. E 15 por 3 dá 5. Já tenho aqui a resposta para essa questão fácil. 4 sobre 5, resposta letra E. E sem perder tempo, já vou para a terceira, só para a gente exercitar aqui a ideia da tangente do ângulo alfa. Olha que legal. A tangente do ângulo alfa, considerado, é exatamente a medida do cateto oposto, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, galera. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa mede 9 e o cateto adjacente mede 12. E aí é só você simplificar. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 4. Então, ó, a tangente do ângulo considerado é 3 sobre 4. E aí você vem e marca a letrinha C. Show de bola. Ufa, galera, a intensidade é massa aqui. E o tio Valtinho deixa para você aqui, ó, um print da questão 4 para você fazer sozinho e mandar no meu Instagram. Um print, dá um print aí, tá? Vai no YouTube e pega o vídeo novamente para você printar essa questão. Dá um print na questão número 5, que são idênticas às questões anteriores, e dá um print na questão número 6, para você fazer a conta, como o Tivaltinho fez nas questões anteriores. Agora, corta para mim, Aninha. Prepara aquele vídeo, Aninha. Eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal no YouTube esse vídeo, tá certo? Você vai lá no YouTube, Walter Pessoa, e baixa lá esse vídeo. E assiste, compartilha. Eu trouxe aqui para o Educapé que eu achei muito massa. Aninha agora vai soltar esse vídeo e em seguida a gente continua aqui a nossa questão número 6, tá? Vai lá, Aninha. Eita, galera, percebe aí, ó. Minha questão de tangente tá garantida. Ei!
percebe aí, ó. Minha questão de tangente tá garantida. Ei! Eita, galera, eu consegui, por acaso, fazer aquele filme. Gravei na cidade de Ferreiros, para qual eu mando um abraço para aquele povo maravilhoso de lá, o povo do Engenho Moreno, meus amigos que estão lá, que acompanham a nossa trajetória na educação, a trajetória lá, trazendo melhorias para nossa região, galera. E queria mandar um beijo para todos que são da cidade de Ferreiros. Também quero mandar um beijo aqui para titia do meu parceiro aqui de Libras, a Dona Ivone Cadena, lá de Buenos Aires. Um cheiro para você, Dona Ivone, e para todos os moradores de tua cidade e da Mata Norte completa aqui, beleza? Galera, essa questão que esse modelo que eu trouxe aí, eu peço que a Aninha compartilhe a tela geral. Eu queria deixar um desafio para vocês. Olha só, o professor Walter teve a sorte de observar um voo de um avião agrícola sobre sua casa no município de Ferreiros. Ele filmou o voo e printou a imagem no momento em que o avião passou por cima da casa. A trajetória do avião foi representada por um segmento de reta e verificou-se que o ângulo de subida do avião em relação ao plano do terreno foi de 17 graus. A casa mede 15 metros de comprimento e percebe-se que a altura do avião no momento da captura da imagem é equivalente a 2 casas, ou seja, 30 metros. Qual a distância percorrida pelo avião no instante em que ele aparece no horizonte e até o momento que ele sobrevoa a casa. Daí os valores de senos, cossenos e tangentes. E eu queria fazer você perceber essa imagem que estava lá no nosso vídeo. Ó. Então eu tenho uma casa que foi medida com 15 metros de comprimento. Logo eu tenho na altura ali o avião aparentemente a uma altura de 30 metros, beleza? Aqui eu posso colocar já o 30 metros de altura. Ó. Então esse ângulo aqui, galera, foi medido como 17 graus. E agora pergunta-se, qual a distância X? Qual é essa medida X do voo do avião? Olha, aparentemente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, o que dá 90 metros. Ou seja, eu tenho um pouco mais que 90 metros. Vamos ver como é que fica aqui a nossa conta? Seno 17 é cateto oposto sobre hipotenusa. E eu tenho os valores para vocês aí, ó. Seno 17 é 30 sobre distância D. A distância D é 30 sobre seno 17. Quando você divide, galera, 30 por 0,2923, eu tenho a distância aproximada de 102 metros,63. Ufa, galera, se você acompanhou, manda para tio Valtinho. Me chama no Instagram que eu mando para você a ideia dessa questão completinha, beleza? Gostou ou não gostou? Trigonometria aplicado no nosso dia a dia. Cheiro para você. O tempo passou. Fui. Valeu!